Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia e hoje vamos falar desse teminha aqui, ó, desigualdade territorial, beleza? Óbvio, né, que a gente sabe, não importa, a gente não pode mentir sobre a realidade que a gente vive no nosso país, tá? Nosso país é um dos mais desiguais do planeta, beleza? Isso não significa que ele seja pobre economicamente falando, tá? A gente tem uma renda bastante elevada quando comparada a outros lugares do mundo. Nós estamos entre as 15 economias mais fortes do planeta. Uma arrecadação de PIB, né, o Produto Interno Bruto, gigante que nós temos. Mas, mesmo assim, esse reflexo não passa para grande parte da população, tá bom? A gente vai ter um pequeno número de pessoas no Brasil que tem acesso a tudo, a muita coisa e concentra muita renda. E a gente tem um número bem grande de pessoas que divide o que sobra. Tá? Gerando ali a classe média e a classe mais pobre mesmo, tá bom? Então a gente vai ter um país que é banhado, que é criado, que é forjado na desigualdade social, na desigualdade econômica, em diversas desigualdades. Aí você deve estar se perguntando, pô Juarez, dá pra gente medir isso de alguma maneira? Dá. Antigamente nós considerávamos só a questão econômica do país para falar se ele era mais importante, mais desenvolvido, menos desenvolvido. E é claro que isso não conta a realidade dos espaços. E é por isso que foi criada uma coisa chamada de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E aí, o que é esse Índice de Desenvolvimento Humano? Galera, ele é um tipo de pesquisa que é feita, né, não pela gente, mas por cientistas, que vai considerar o quê? Não tem só a questão da renda do país como o importante, beleza? A gente não vai se basear somente na renda como uma coisa importante. A gente vai se basear em outras perspectivas para entender como o desenvolvimento da sociedade desse país vem acontecendo. Beleza? Então a gente deixa um critério único econômico e passa a pensar em outras coisas para ajudar a gente nesse desenvolvimento, beleza? Então o IDH, ele é importantíssimo, ele é fundamental, principalmente quando a gente fala de países ainda, né, num cenário periférico, que são os mais difíceis, né, da gente entender essa relação. Muitos desses lugares periféricos, nossa, são economicamente muito bons. O Brasil é um exemplo disso, a Índia é um exemplo disso, a China é um exemplo disso. Agora, a situação que a população vive, a desigualdade que a população vive, ela acaba sendo um outro momento, um outro reflexo. E o IDH ajuda a gente a responder isso. Aí você está vendo aí, 0 e 1, o que isso significa? O IDH, galera, ele é medido através do número, tá? Por exemplo, quando nós estamos mais próximo do 0, isso significa que o nosso IDH é pior. Nós somos um país de baixo desenvolvimento humano, tá bom? Quando o nosso IDH está mais próximo de 1, isso vai significar que nós temos um melhor IDH, que nós temos um bom desenvolvimento humano. E óbvio, né, que existem aqueles medianos, aqueles que estão ali no meio termo, na parte mais central entre 0 e 1, tá bom? Óbvio que não existe o 0, não existe, nenhum país vai ser 0, ele pode ser muito baixo, mas não 0. E não existe o 1. Então a gente vai ter universos que não são alcançáveis e dentro disso uma gama de países que tem melhor qualidade, pior qualidade. E aí você deve estar se perguntando, como é que é o Brasil e como é que a gente mede no Brasil esse IDH e como é que a gente mede no Brasil, no mundo na verdade, né, esse IDH, tá? Como o índice ele vai ser construído, galera? Ele é de 0 e 1, você sabe que ele não é só econômico, maneiro. Mas como é que vai ser construída essa ideia do IDH? Primeira coisa, a gente vai ter uma renda per capita sendo avaliada. O que é renda per capita? Renda per capita é renda por cabeça, renda por pessoa, beleza? Segunda coisa, a gente vai ter os índices educacionais sendo avaliados. Já foi a taxa de analfabetismo, mas hoje tem a ver com o tempo que as pessoas passam estudando, né? Passam se dedicando a um estudo, beleza? E isso é importante pra gente, tá? E uma outra coisa que acontece tem a ver com a saúde. Aqui o Zé Gotinha tem a ver com a saúde. E o que é essa relação, né? Tem a ver com o quanto de acesso à saúde as pessoas têm e a longevidade que elas vão ter.
o tempo de vida que elas acabam tendo por conta dessa melhoria de infraestrutura de saúde. Então, ó, o índice ele vai ser medido por saúde, educação e por renda per capita, beleza? Sem problemas, certo? Como é que é o Brasil nisso? Fala comigo, Juarez, o Brasil nisso? O Brasil é bom? O Brasil tá lá no topo? É, mais ou menos. Por quê, né? Eu peguei dados de 2018, tá, galera? Estão um pouquinho atrasados, mas não tem problema, eles vão ser bem verdadeiros e bem atuais pra gente. Olha o Brasil, 0,761. Claro, a gente está mais próximo de 1 do que de 0, tá? Mas existem centenas de outros países no planeta que vão ter IDH melhor, tá? Por exemplo, a Noruega, lá. Noruega, olha que coisa maravilhosa. Noruega é o país de melhor IDH do planeta. E aqui, nesse momento, ó, nós temos o Níger, no continente africano, com o IDH mais baixo do planeta. E a gente vê que realmente o Brasil é mediano. A gente já melhorou em relação ao nosso passado. A gente já melhorou em relação a outros momentos que vivíamos, tá? Mas ainda temos muito a melhorar. Principalmente quando a gente fala das diferentes regiões do território brasileiro. O Sudeste é um espaço em que o IDH é mais evoluído, o IDH é mais próximo de 1. O Sul do Brasil, o IDH está mais próximo de 1. Agora, quando nós falamos, por exemplo, da região Nordeste do Brasil, quando a gente fala da região Norte do Brasil, a gente vai ter índices de IDH mais baixos. Vamos dar um exemplo da pandemia. Olha só como a falta de uma infraestrutura, né, para a população prejudicou um espaço especificamente. A região Norte teve lá, né, no estado do Amazonas, um grande problema com falta de oxigênio para os pacientes. Galera, isso tem a ver com o IDH também. Isso tem a ver com essa infraestrutura de saúde. Lá chega menos do que aqui, beleza? Então a gente tem essa diferença também dentro das regiões do território brasileiro, tá bom? Olha aqui, o Brasil já evoluiu bastante ao longo do tempo. A gente saiu de 0,6 e hoje a gente está ali em 0,7, tá? A gente tem uma evolução. Mas qual é o problema, né? Acaba que a nossa evolução, pela quantidade de renda que o Brasil tem, né, possibilitado ao longo do tempo, mostra que a nossa evolução é muito lenta. Ela é muito lenta, extremamente lenta. E muitas vezes, né, a gente se questiona se isso não é realmente fazer uma manutenção da vida como ela é nesse momento, tá? Quando a gente compara o Brasil a outros lugares no mundo, olha só como é que é surpresa pra gente. 109 países têm um IDH maior que o nosso. 109 países, tá? E só 79 tem um IDH inferior ao nosso. E aí, quando a gente compara, né, a gente vê que os IDHs que são inferiores, eles estão concentrados na América do Sul, eles estão concentrados no continente africano, eles estão concentrados ali na parte sul-sudeste asiática, beleza? Então, a gente não tem IDH, por exemplo, no nível dos países da América do Norte, a gente não tem IDH, por exemplo, no nível dos países europeus, tá? Já deu tempo da gente chegar nesse estágio, mas a gente acaba ainda tendo uma grande manutenção da vida dessa maneira. A pobreza, por exemplo. A falta de renda para uma vida digna, para o consumo, para coisas que são fundamentais dentro desse espaço. E a gente vê que essa falta para a população, ela se amplia ao longo do tempo, tá? A gente tem hoje cada vez mais desigualdade. A gente tem hoje cada vez mais cenário do rico e do pobre. A gente hoje tem cada vez mais problemas em relação à alimentação, em relação a consumo de coisas de modo geral, em relação à qualidade de moradia dessas pessoas, beleza? Então a desigualdade é algo que vem alargando ao longo do tempo no território brasileiro. Embora, economicamente, o Brasil tenha melhorado comparado a anos passados, tá bom? Então o recado que fica é esse, tá? Qualquer dúvida, troca comigo, manda mensagem, pode falar presencialmente também, tá bom, galera? A gente se vê numa próxima aula. Beijo, beijo, tchau, tchau e até mais.